O relator da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu parecer favorável para que o presidente seja processado por corrupção passiva. O relatório ainda será votado e há forte articulação do governo para evitar uma derrota na comissão. Mas o que representa esse revés para Temer? Mais do que isso, o que significa a crescente movimentação em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é constitucionalmente o substituto do presidente da República, caso ele seja afastado. E sobre isso, a gente conversa com o colunista político Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. Prazer é sempre meu. Lindenberg, o parecer, vamos começar pelo parecer, ele põe fermento nessa situação de Michel Temer, que vem se arrastando desde maio, né? 18 de maio. Olha, tudo aquilo que se resolve contra o presidente Temer é um problema mais na crise política que nós estamos atravessando e que ele é a figura central dessa crise política. Então, tudo isso soma desfavoravelmente ao Temer. Esse relatório do Sérgio Zweiter, do PMDB do Rio de Janeiro, ele não deixa... independente. Sim, mas ele foi um relatório bem contundente. Ele admite a necessidade de que o presidente Temer seja investigado, porque os indícios de corrupção passiva são muito fortes. Então, ele foi favorável a essa coisa. Agora, o presidente ele com os partidos dele, né, estão fazendo uma coisa assim que deve até estourar no Supremo aí, qualquer hora, uma ação contra isso. Por quê? Eles estão trocando deputados. Na verdade, a oposição já, no início da tarde, apresentou, já encaminhou uma ação ao Supremo. Então, veja só, porque ele está trocando deputados que ele desconfia. Por exemplo, aquele deputado, o Major Olímpio, de São Paulo, Solidariedade de São Paulo, ia votar contra, eles tiraram o Major Olímpio, né? Aquele delegado, né, o deputado delegado, lá de Goiás, a mesma. E esse, inclusive, denunciou... Foram 18 trocas, né? De tal ordem, 18 trocas, de tal ordem, que nas contas que são feitas lá, o Temer perderia por 2 votos, né, se as coisas não se mexessem. Se não houvesse esse troca-troca, até um troca-troca perigoso, porque tem dinheiro nisso. Há emendas parlamentares que são liberadas para que os deputados votem favoravelmente ao presidente. Então, o presidente poderia ganhar, a oposição poderia derrotar o presidente por 2 votos. Com esse troca-troca que está havendo lá, e parece que pode até não parar, esse troca-troca faz com que o presidente possa ganhar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 10 votos de diferença. Então, daí porque há essa tentativa de ir ao Supremo para impedir esse troca-troca. Há uma estratégia também de abrir uma vantagem grande para dizer, não, eu estou forte. Isso seria uma leitura que se faz do... Por que mudar tanta gente? São né? duas coisas. Tantos deputados. Uma coisa é para garantir a vitória. Garantida a vitória com a ampla margem, né, de segurança, faz com que dá a impressão de que o presidente sai da Comissão de Constituição e Justiça não só vitorioso, mas fortemente vitorioso. Isso teria, na presunção deles, um impacto na votação em plenário, porque vai, de qualquer forma, sim ou não, vai para o plenário. Vai para o plenário. Então, assim, a votação do plenário do parecer. Do parecer. Vai para o plenário. Porque tem também a questão da reforma trabalhista, né? Tem também, mas aí já é uma coisa paralela, né? Que corre paralelamente. Como nós estamos falando do relatório, né, da questão da CCJ e da acusação, da denúncia de corrupção passiva do presidente da República, então nós estamos caminhando nessa direção, né, nessa análise. Agora, esses deputados que foram afastados lá, na Comissão de Constituição e Justiça, prometem dar o troco lá no plenário da Câmara dos Deputados. Isso aí a gente vai ver qual é o peso de cada um. Sendo que é muito difícil para a oposição, reconhecidamente, colocar 342 votos, né, favoravelmente ao afastamento do presidente, ou então ao acatamento da denúncia. É um esforço grande, basta que o governo, por exemplo, esvazie essa reunião, né? Não deixe que ela
complete os 450 ou 513 deputados lá para dar o quórum. O que você acha da possibilidade? O Janot fez uma denúncia fatiada, ele inclusive anunciou que faria isso, não é? Então, essa primeira diz respeito à corrupção passiva. As outras duas, que seriam, se não me engano, formação de quadrilha e obstrução de justiça, correto, viriam em denúncias separadas, e isso, naturalmente, que vai provocar um esforço imenso, tremendo do governo. Ele vai ter que refazer todo esse esforço na CCJ e no plenário e tal. Qual que é a possibilidade dele conseguir vencer assim, seguidas denúncias? Olha, cada vez que se coloca um obstáculo desse, é uma dificuldade a mais para o presidente da República, claro que é uma dificuldade a mais. Mas como eles estão muito bem articulados lá dentro, né, eles podem até superar essas 3 denúncias do Ministério do Procurador-Geral da República. Mas, de qualquer maneira, o desgaste político que isso dá para o presidente vai enfraquecendo cada vez mais o presidente, a tal ponto que já há uma desconfiança do mercado, por exemplo, e de alguns partidos, se ele poderá ou não, se ele terá ou não autoridade, né, política e moral para fazer as reformas que vêm por aí. Essa reforma trabalhista, que está em discussão, está em votação já no Senado, né? E depois a previdenciária, que é tão devastadora quanto essa trabalhista. Agora, há pelo menos no discurso, tanto do governo quanto de aliados, inclusive aliados que estão prometendo perto de defecções, como é o caso do PSDB, que as reformas têm que continuar, têm que seguir. Se por um acaso a reforma trabalhista for aprovada no Senado, isso pode influenciar de forma positiva para ele, pode ser um trunfo para ele na Câmara, no plenário da Câmara, para a votação do parecer? Não, sem dúvida. O pão que vem primeiro, Francisco. Ou que vem primeiro, ele sobreviver ao parecer, ele fica mais forte para votar a reforma trabalhista. Não tem a menor dúvida. O problema não é a reforma trabalhista em si. É que a reforma trabalhista, ela não é exatamente aquilo que o mercado quer que o Temer faça. Ele está fazendo concessões que, na visão do mercado, e na visão, por exemplo, do PSDB, são concessões perigosíssimas. Por exemplo, a contribuição sindical, que ele fechou um acordo com o Paulinho da Força Sindical, do Partido de Solidariedade, para que a reforma passe do jeito que está, e depois ele edita uma medida provisória. São vários pontos, né? Estou falando que é o mais assintoso dos que tem por aí, né? E depois, ele, por uma medida provisória, ele devolve a contribuição sindical para o Paulinho da Força Sindical e para os outros sindicatos que vivem também dessa coisa da contribuição sindical. Então, essas concessões que ele vem fazendo, né, e isso pesa desfavoravelmente a ele, porque aí cria uma desconfiança no mercado, porque não é essa a reforma que o mercado quer, porque a Dilma foi tirada do poder e colocaram o Temer para ele fazer isso aí. Exatamente isso. Isso e mais alguma coisa que ele não conseguiu fazer ainda. Mas a substituição foi nesse sentido. E o PSDB vocaliza e representa bem essa vontade do mercado, né? A ideologia do PSDB é uma ideologia de mercado. Agora, como é que é a atitude do PSDB, que na noite da segunda-feira tinha resolvido que ia resolver se ficava ou não no governo. Depois decidiu que não, que a bancada da Câmara é que vai resolver. Os tucanos estão numa saia justa, numa armadilha ou não? Não, eles estão em cima do muro como sempre estiveram. Faz parte Faz parte da psicose do perfil. Não há nenhuma surpresa nisso? Não há. Eles não estão numa situação diferente, inclusive mais difícil, inclusive com o partido rachado. Isso não é um problema? Isso sempre porque foi. Nós estamos em ano pré-eleitoral. Mas olha, né? escuta, essa indefinição do PSDB é histórica. Desde quando foi fundado o PSDB, ele é assim. Ele é dúbio, ele fica... Não é à toa que se fala que o tucano não voa, não nada, nem nada. Né? Quer dizer, então, eles são assim. Da gênese do partido ser assim. Né? Veja só, esse caso agora que nós estamos falando,
fizeram uma reunião de cúpula, né, que não era executiva, portanto não tinha caráter deliberativo, era apenas consultivo, né, e ainda assim decidiram que a bancada é que vai resolver. Né? Lá na Comissão de Constituição e Justiça, dos 7 deputados, se não me engano, do PSDB, apenas um deve votar com o presidente Temer, os outros votarão contra. Lá no plenário, deve ser mais ou menos isso, sendo que, e é bom alertar, que quem mais está trabalhando favoravelmente à aprovação dos projetos de interesse do presidente Temer é a bancada mineira, e é liderada pelo senador, até pouco tempo afastado, Aécio Neves. Eles é que estão segurando. Por quê? Porque eles é que puseram ele lá. Então eles acham que, bom, já que puseram lá, não vamos deixar também tirar a escada, né, para deixar ele com o pincel na mão. Agora, Lindenberg, qual que é a sua impressão das articulações em torno do Rodrigo Maia, do DEM, que é o presidente da Câmara? Né? Nessa terça-feira nós tivemos manchetes do jornal dizendo que nos bastidores o Rodrigo Maia já dá como Temer, enfim, já página virada, e que ele estaria fazendo reuniões de bastidores e as lideranças partidárias também em torno dele, preparando ele já para assumir o posto. Qual que é a sua impressão nessa? O ambiente em Brasília é exatamente este. É de que o Rodrigo Maia é leal ao Temer, mas já está picado pela mosca azul. Quer dizer, já falaram com ele que não tem jeito, o Temer não vai continuar e que ele tem que preparar para assumir. Aliás, na semana passada, a reunião aqui da executiva do PMDB, aqui em Minas Gerais, né, o ex-governador Nilton Cardoso disse isso com todas as letras. O Temer está morto, o Temer caiu. Nós já vamos preparar uma outra pessoa. Quer dizer, sai daqui de Minas Gerais esse grito, né, do ex-governador Nilton Cardoso, que é muito influente ainda no PMDB. Então, você vê que a situação do Temer é delicada, realmente muito delicada. E o Rodrigo Maia, eu diria que, mais até, na minha convicção pessoal, é mais uma incógnita que nós temos. Será que realmente ele é leal ao presidente Temer? Né? Ou será que ele realmente está já picado pela mosca azul e se preparando para assumir? Né? Essas coisas mexem com a gente, mas a gente não tem nenhum dado concreto nesse sentido. Você sabe isso. Aquilo almoçou com o pessoal da Globo outro dia. Isso. Ele é ligado ao pessoal da Globo, ele é ligado enfim. E a Globo está batendo fortemente. O diretor de Relações Institucionais da Globo estava na casa dele nessa segunda-feira, né? Uma longa reunião, segundo a matéria da Folha de São Paulo, 5 horas de reunião. Então você vê, o que vão tratar em 5 horas de reunião? Né? Que foi almoço para lá e tudo mais. Quer dizer, então isso realmente cria uma incógnita a respeito da figura do deputado Rodrigo Maia, que é, como você colocou no início da abertura do seu programa, é o primeiro sucessor na linha direta. Né? Saiu o Temer, é ele que entra. Você acha que já dá para identificar assim, personagens que estariam já embarcando nesse golpe, né? Seria um golpe. Um golpe dentro do golpe. Um golpe dentro do golpe. É difícil você, porque as informações elas são fragmentadas e, ao mesmo tempo, elas não são personalizadas. Você não vê, a não ser no caso do Nilton Cardoso aqui em Minas Gerais, a não ser o caso do Fernando Henrique Cardoso, que está pedindo sempre a renúncia do Temer, né? A não ser do caso do Geraldo Alckmin, que fala que o compromisso do PSDB não é com o Temer. O compromisso do PSDB é com as reformas, não é com o Temer. E divertidamente, o compromisso do Temer também não é com as reformas. O Temer tem compromisso com o cargo de presidente da República. Ele não está preocupado com as reformas. Ele vai fazer as reformas, aquelas forem possíveis, por obrigação, porque ele foi colocado lá para isso. Uhum. O Temer, naturalmente, está numa situação difícil, mas há também, nesse momento, uns sinais assim, um pouco contraditórios em relação à Lava Jato, não é? Ao andar da Lava Jato. Para citar algumas coisas, o processo da Odebrecht, nós estamos meio sem notícia, parece que não avança. A Polícia Federal pediu mais tempo para investigação. Núcleo da Lava Jato, da Polícia Federal, foi desativado, ou pelo menos diluído.
Tem umas coisas, tem uns procuradores que parecem meio inativos. Qual que é a sua impressão dessa... Isso significa alguma coisa, esse conjunto de coisas? Acho que sim, acho que há uma... Na medida que o Temer botou lá no Ministério da Justiça uma pessoa, né, que foi ministro lá do STJ, né, e que é uma pessoa de posição muito firme, até meio despótico, como se diz, ele praticamente ele desativou a Operação Lava Jato a partir daquilo que é da competência dele, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje não está empenhada na Lava Jato como estava aí 2, 3 meses, 6 meses atrás, 1 ano atrás, né? Quando começou 2 anos atrás, quando começou a pegar pessoas, notadamente, do Partido dos Trabalhadores, né? A partir daí as coisas vão mudando, começaram a pegar de outros partidos também, como o próprio senador Aécio Neves, né? O próprio Temer, que está também envolvido nisso aí, e por aí vai. Aí o que acontece? O Temer troca o ministro da Justiça, coloca lá esse ministro que me fugiu. Torquato Jardim. Torquato Jardim, obrigado pela... Torquato Jardim, que é uma figura que joga duro. E ele praticamente desativou a Lava Jato. Os delegados da Lava Jato não são mais aqueles que eram, como no início, dedicados exclusivamente à Operação Lava Jato. Eles tiram daqui, passam para lá, está precisando de um aqui, chamam de lá vem aqui de Minas Gerais, vai para lá. Ora, perdeu-se a memória, perdeu-se um pouco do histórico da Lava Jato. Tanto é que um dos procuradores da Lava Jato, Luiz Fernando, se não me engano, já está praticamente pregando um fora Temer, porque ele está vendo que a Lava Jato foi pelo ralo já. Agora, isso pode ter um efeito, né? Enfraquecida a Lava Jato, isso pode ter um efeito benéfico para o Temer dentro do Congresso? Você acha que pode ter de sobrevida dele? Não, o que pode acontecer é que a investigação pode não ser tão rigorosa como seria, certamente, se tivesse a Lava Jato operando em condições normais. Porque isso é uma cadeia de atuação. Nós estamos falando de Polícia Federal, mas tem a Procuradoria, tem o trabalho... Mas a Polícia Federal é que é a linha de frente da investigação. A Polícia Federal é que vai à frente da investigação. Quem tem, na verdade, a primazia da investigação é o Ministério Público. Mas o Ministério Público usa a Polícia Federal, né, porque é assim que as coisas funcionam, para fazer o levantamento de campo, né, para fazer as gravações, para fazer, enfim, as filmagens, como nós vimos no caso do Joesley Batista, né, da mala, do dinheiro, né, do Rocha Lourdes carregando R$500 mil. Quer dizer, essa é uma operação típica de polícia, não é de Ministério Público. O Ministério Público orienta, né, tem a primazia, né, tem quase que o monopólio da investigação, mas quem executa o braço operacional do Ministério Público é a Polícia Federal. E essa foi desmontada na Lava Jato. Agora, mudando um pouquinho de pau para cavaco, mas mais ou menos na mesma linha, Lula veio a BH na segunda-feira, né? E ele se movimenta cada vez mais na medida que se aproxima o momento dele receber a sentença de Sérgio Moro. A gente tem visto uma série de movimentações, declarações, vídeos, eventos em que ele está presente e tal. Você acha que uma condenação, nesse contexto que nós estamos agora, uma condenação do Lula pode, enfim, ajudar a colocar fogo nessa crise política? Qual que é Acho também, da mesma forma. Sua impressão? Acho que tudo que acontece, que não seja do ponto de vista positivo, né, digamos assim, é um combustível a mais que se joga nessa crise política, né? E que com reflexo na economia, porque essa coisa de que a economia está melhorando, não está nada, as coisas continuam do mesmo jeito. Você tem uma melhorazinha aqui no segmento, outra ali no outro segmento, o que não é significativo. Ainda não se pode falar em fim de recessão, longe, em retomada. Longe, né? Com 14 milhões de desempregados, né, com a economia aqui crescendo, a indústria crescendo menos de 0,5%, as previsões de crescimento do PIB para esse ano caindo, né? Então você não pode dizer que a economia está recuperando. Ela pode ter parado de cair na violência que vinha, né? Na velocidade que vinha, mas não que está melhorando. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo político, né, é evidente que é um problema a mais para o presidente Temer, né? Mas quem mandou ele
Quem mandou ele chegar lá, né? Quem mandou ele chegar do jeito que chegou? Se tivesse chegado pelo voto, talvez não fosse assim. Qual que é o impacto dessa crise, esse contexto todo, para Minas Gerais? Nós estamos, voltando a repetir, nós estamos num ano pré-eleitoral, um ano onde as articulações políticas, as articulações eleitorais ocorrem, né? Os partidos conversam e tal, pensando nas eleições, começam as conversas pensando no ano seguinte. Como que isso vai afetar o jogo político em Minas Gerais, levando-se em conta que nós temos, de um lado, Pimentel no governo do Estado, mas respondendo pode vir, não é? A ser julgado no STJ, e Aécio Neves com um monte de inquéritos no Supremo e sendo investigado pela Polícia Federal. Aí nós temos a posição... São as duas principais lideranças dos dois campos que você tem aí o seguinte, contrapõem. Você tem os dois, você não pode dizer que os dois estão na mesma condição. Claro que não. Que é o caso do Aécio, está numa situação mais difícil do que o governador Fernando Pimentel, que também tem as suas dificuldades, evidentemente, né? Está sujeita a julgamento no STJ e tudo mais. É preciso ver aqui em Minas como é que fica esse tabuleiro que começa a ser montado agora, né? Você vê que na vinda do presidente Lula aqui a Belo Horizonte, na segunda-feira, quem estava na mesa? Quem estava na mesa ao lado do presidente Lula? O presidente da Assembleia Legislativa, que é do PMDB, o deputado Adalcléver Lopes, que é do PMDB e que é aliado do governador Fernando Pimentel. Se não houver nada com o governador Fernando Pimentel, ele não for punido pelo STJ e mantiver essa aliança que está estabelecida aí, tá certo? Inclusive na Assembleia Legislativa, dificilmente ele perde a condição que ele tem hoje de favorito, a menos, repito, que ele sofra uma penalidade qualquer lá no STJ. Não sendo assim, ele mantém, a despeito de tudo isso, ele mantém essa condição de favorito. O senador Aécio Neves, politicamente, se desgastou demais com tudo isso que aconteceu, né? Desde o golpe parlamentar contra a presidente Dilma, né? Até agora, essas questões das gravações, em que ele aparece pedindo dinheiro, né? Uma coisa melancólica na política de Minas também, né? O fato de um senador da República estar ligando para alguém pedindo dinheiro emprestado, né? É uma coisa assim que choca. E depois teve o afastado da presidência do partido, afastado no mandato dele no Senado, teve a sua irmã presa na penitenciária de mulheres, dessas que tem por aí, né? Teve o primo que foi pego com a mochila com dinheiro, né? Que foi parar na conta do Zezé Perrella, né? Também preso. Quer dizer, é uma situação muito delicada e melancólica, porque... Afeta o jogo? Afeta, claro que afeta muito. Eu ousaria dizer até que o senador Aécio Neves dificilmente conseguiria uma legenda para disputar o Senado. Carlos Lindenberg, muitíssimo obrigada pela conversa. Sempre ótima. Eu conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, que é comentarista de política em rádio, jornal e TV, e veio aqui fazer uma leitura da nossa conjuntura, na conjuntura desse momento, um momento quente, um momento em que a denúncia contra Temer pode ser recebida ou não na CCJ, na Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista pode ser votada, está à beira de ser votada, enfim, e há uma expectativa que talvez Temer não sobreviva no cargo. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.